Alô você! Estamos aqui mais uma vez, é isso mesmo. Estamos aqui em contabilidade de custos. Eu já comecei errando aqui, viu? Que básico, que básica já ficou para trás. A gente deixa a matéria para trás com a nota boa e a gente só não pode esquecer dos assuntos, né? Mas é contabilidade de custos. Vem mais uma Revisa AV1. Dessa vez é mais resumido que o anterior que eu coloquei, certo? Uma coisa que eu prestei muita atenção é normalmente a pessoa tem muita dúvida em os tipos de custo, né? Se é fixo, variável, se é direto, se é indireto, se é investimento. Vou tirar a dúvida agora. Se um empresário chegar e perguntar, vamos dizer o seguinte, né? Você é dono de uma empresa e eu digo, quanto custa para produzir o seu produto? Será que você vai saber? Se você entender de contabilidade de custos, você vai saber sim, certo? Então vamos pegar os conceitos iniciais aqui que quase de certeza, não sou guru, mas de quase certeza vai cair na prova, certo? O que seria um custo fixo? Parecendo até uma hélice de avião, hein? Custo fixo é o gasto feito todo mês, independente, né, da sua produção. Ou seja, ele também costuma ser chamado de custo de estrutura, mas é normalmente utilizado como custo fixo. Ele abrange os gastos relacionados à capacidade produtiva do empreendimento. Ou seja, se você pega, por exemplo, vamos lá, manutenção preventiva da fábrica. Vamos lá, manutenção preventiva. Você tem a sua fábrica e a um determinado curto prazo, né? Determinando o tempo, você vai ter que fazer a manutenção naquela máquina. Por exemplo, a máquina de sorvete. Sempre está saindo um sorvetinho ali, oxe, que delícia, beleza. Mas aí em um certo ponto, aquela parte ali que sai o sorvete, ela pode entupir, né? Então essa máquina tem que estar em constante atentamento e tem que fazer a limpeza, né? Então, ela seria um custo fixo, mas ela é indireta. Ou seja, você vai estar fazendo isso a todo momento? Não. Vai ser de acordo com o tempo. Ah, eu limpo daqui a 2 meses, a cada 2 meses, a cada 3 meses. Então, é um custo fixo, mas ela é indireta, porque é difícil atribuir o valor, ou seja, não é a todo momento que você utiliza. E o custo fixo, normalmente, ele vai ser atrelado a gastos que você possui todo mês, mas que não está ligado diretamente à produção. O que é que significa isso? Significa que você produzindo mais ou produzindo menos, as coisas que são custo fixo, elas vão cobrar todo mês, certo? Então vamos lá. Custo variável é o quê? Ele é diferente do custo fixo, ou seja, varia. Ele sofre alterações em curto prazo relacionado à produção, certo? Por exemplo, a matéria-prima que você utiliza para fazer, vamos falar de comida, né? O pãozinho, você usa fermento, né? Pode usar outros ingredientes, mas aí se você for utilizar o fermento, se você for produzir 1.000 pães, você vai precisar de uma quantidade de fermento. Se você for produzir 2.000 pães, você vai precisar de mais, né? Então, ela vai ser variável. Mesma coisa é farinha de trigo. Você vai fazer um bolo, né, alguma coisa, e aí você vai utilizar de determinada matéria-prima. Se você fazer 1.000 unidades, você vai gastar uma determinada quantidade. Se você for fazer 2.000 unidades, você vai precisar de mais matéria-prima. Então ela é variável, ela varia de acordo com a quantidade produzida. O que seriam investimentos? Compra de produtos em que ainda não foram, né, processados, ou seja, a compra da farinha. A gente falou da farinha de trigo, né? Farinha de trigo já colocada, ela já está lá disponível para estar fazendo o produto, né? Para estar fazendo a coisa determinada. Mas quando você vai comprar o produto, é um investimento. Ou seja, você vai pegar esse produto, antes de chegar até você, você vai dizer, não, eu vou investir em bolo, vou comprar ovos,
vou comprar a massa do bolo, vou comprar manteiga. Você está fazendo um investimento ao comprar, porque aí justamente você vai fazer o bolo, vai vender e aí você vai ter a sua margem de lucro, vai tirar o que foi de custo para você e o restante é seu lucro, para você continuar, para você parar, você que sabe. Então, investimento é isso, você está comprando, você não já está com produto, você tem que estar com produto para ele se transformar em matéria-prima, mas por enquanto ele é só um investimento. Os custos direto e indireto. O direto ele é mensurado sem dificuldade, sem rateio, ou seja, normalmente o custo direto ele vai ser mão de obra e não, somente a matéria-prima. Porque você sabe, eu vou comprar farinha de trigo, eu já sei quanto eu vou gastar naquilo, certo? Agora os indiretos é difícil de atribuir, né? Ele não é tão fácil de você saber o valor não, né? Então o indireto é difícil atribuir o valor. No caso da indústria da ração, por exemplo, seria quase impossível determinar o custo exato de água ou energia para produzir cada quilo do produto. No caso dos custos indiretos, a atribuição do valor não é tão simples como o caso dos diretos, certo? Então, deu para explicar essa hélice aqui rapidinho e eu espero que vocês tenham entendido. Os tipos de custeio, né? Existe o custeio variável e o custeio por absorção. O absorção ele vai utilizar o custo fixo mais variável e o custeio variável só vai usar o variável. O variável ele é mais utilizado na indústria. O importante é avaliar que a quantidade de matéria-prima utilizada na produção dos itens comercializados vai ser utilizados apenas o custo direto e variáveis, certo? É feito um cálculo simples da quantidade da matéria-prima necessária para produzir cada peça e do preço dessa matéria-prima, ou seja, o variável só vai contar com CIF para justamente fazer esse rateio. Agora, o custeio por absorção, ele vai pegar tanto os custos fixos como variáveis. O custeio de absorção é um pouquinho mais complicado, né? Porque ele usa todos os custos da área de fabricação, seja ele direto ou indireto, seja fixo ou variável, certo? Então vamos descer aqui para as questões de prova, né, que eu tive acesso. Como é muita coisa e eu tive acesso a fotos, aí eu preferi fazer algumas coisinhas, trazer na interpretação das questões. Se vocês tiveram acesso a essa prova, vocês vão perceber que é uma questão do semestre anterior em que ele fala da empresa Dois Irmãos. Estão passando por um período de sazonalidade, né? Ou seja, aquele negócio de que, por exemplo, a época de Natal, você vai vender aquele gordo Papai Noel, coisas, realmente, né? Aquelas bolinhas, árvore de Natal, você vai vender mais no Natal. Mas depois passa o Natal, o negócio guarda. Se você for bem financeiramente, você doa, entrega e no outro ano você compra de novo. Se você não for, né, uso consciente, vamos guardar e vamos utilizar no ano que vem, né? Então a indústria Dois Irmãos, ela está passando por um período de sazonalidade. E aí, devido a não ter aquela mesma produção, né, nesse período, foi necessário passar algumas pessoas da fábrica para o escritório. Para fazer o quê? Para fazer reparos no escritório central da indústria, ou seja, o pessoalzinho saiu daqui e foi para a indústria, né? Então ele quer saber o seguinte: esses gastos que a empresa vai ter com esse pessoal, ou seja, o salário dessas pessoas que vão vir para a empresa, mas que são cadastradas na parte de produção, né? Ela vai ser o quê? Aí eu coloquei aqui algumas alternativas. Vai ser apontamento de mão de obra? Vai ser custo de produção? Ou vai ser um custo indireto de fabricação? Tempo esgotado. Não pode pensar muito não, senão o negócio não dá certo. A resposta correta vai ser o apontamento
que mão de obra, certo? Por que apontamento? É chamado assim quando acontece essa questão de sazonalidade, chamado de apontamento de mão de obra, ou seja, você inclui a mão de obra de uma pessoa que está na produção e ela vai para o escritório, né? Ou seja, a parte da administração, a parte que lá não vai ser mais produção, vai ser despesa. Então, essa segunda aqui já está fora de cogitação, não vai ser custo de produção, ele não está aqui, ele está aqui. Então, já não seria custo, seria despesa. Custo é relacionado à produção, despesa já é na parte administrativa. E seria um custo indireto de fabricação? Não, porque primeiro para ter o custo indireto de fabricação, como ele é o operário, né, e ele está desvinculando para cá, ele já deixa de ser custo e vai ser despesa. E se ele fizesse isso aqui, não poderia ser CIF porque ele é o operário, ele trabalha com a matéria-prima, então ele é um custo direto e não indireto. Então, essa daqui não pode ser e nem essa. A resposta é apontamento de mão de obra. Mais um pouquinho aqui para baixo. Na questão está pedindo para você dizer se é variável ou fixo. A gente já falou um pouquinho sobre custo fixo e variável, né? Se a gente tem a questão do custo de material de embalagem, o que é que ele vai ser? Vai ser um custo variável. Acho que todo mundo já concorda, né? O custo do material de embalagem vai depender da questão do material produzido. Ah, mas aí se eu produzir 1.000 unidades, eu vou ter 1.000 unidades de plástico lá, por exemplo, da embalagem para colocar o produto. Sim. E se esse produto ele tem uma avaria, ele estragar, ou mesmo o material de embalagem acontecer alguma coisa, pegar fogo, algum componente químico cair nele acidentalmente, então ele não vai ser exatamente igual ao custo fixo, então ele vai ser variável. Custo com depreciação de máquinas, ou seja, esse vai ser fixo. Fixo porque a depreciação ela é calculada através do valor do produto, né, do maquinário nesse caso, e de acordo com o tempo que ele leva para perder valor. Então, por exemplo, o carro, ele é depreciado de acordo com tem uma determinada quantidade de anos, né? Então, pega-se o valor total do produto e divide por essa quantidade de anos. E a partir daí você vai saber quanto o seu produto está se desvalorizando a cada mês que passa, a cada mês que vai se utilizando, né? Então, como esse valor ele é não desembolsável, o que quer dizer isso? Você não tira do bolso para pagar. O produto mesmo é que perde valor de acordo com o tempo que ele está sendo utilizado, né? Então é não desembolsável, você não precisa pagar esse custo. Ele é descontado mediante ao tempo que se passa do produto, então ele é fixo. Fixo. E os salários e encargos do supervisor? O supervisor está lá, fazendo a supervisionamento dos operários, como é que está funcionando a linha de produção. Ele faz isso num mês, no outro mês ele faz a mesma coisa e continua fazendo a mesma coisa, independente de produção. Então ele vai ser fixo também. Então a resposta na prova foi letra C, variável, fixo e fixo. Chegamos na parte interessante, que é a parte do... Essa é a parte que a gente vai calcular o rateio, certo? Então, no primeiro semestre de 2017, uma determinada indústria tem os seguintes custos indiretos. Ou seja, a primeira coisa do rateio é você separar as informações do seu CIF. Ou seja, aqui teve um errinho, é mão de obra indireta. Mão de obra direta já não é CIF, né? Então, lubrificantes, energia elétrica, depreciação, custos indiretos diversos.
Você tem esse valorzinho aqui, certo? E você tem a produção de garrafas de meio litro, de 1 litro e de 1,5 litro. Como fazer? Aqui tem os passos. Você tem que ter o total do CIF, esse aqui, pega a caneta, aí. Você tem que ter o total produzido, esse aqui. E você, no final, depois do cálculo, você vai saber o valor final de cada produto. Ou seja, vamos lá. Você vai fazer o seguinte, primeiro você não tem que ter o total do CIF. Quando você soma tudo isso aqui, ele vai dar 22.925. E quando você soma toda essa produção aqui, vai dar 70 mil. Pronto, já tenho esses dois valores. O que é que eu vou fazer agora? Conta. Vamos lá, para esse ladinho aqui. O que é que você tem que fazer? Na questão está dizendo que a base é a quantidade produzida. Então, você vai pegar essa base, fazer de preto. Você vai botar aqui do ladinho, 24.500, 28 e 17.500. O que é que você vai fazer com esses valores? Você vai multiplicar pelo valor total do CIF, que é 29.000 ou 22.925. Vou botar aqui esse negocinho para adiantar. Depois de você saber esse resultado aqui, vocês vão fazer o quê? Vocês vão dividir esse resultado, adivinhe por quem? Por 70 mil. A partir daí, vocês vão estar dizendo qual é a proporcionalidade de cada produto. Quanto cada produto vai receber de custo no preço em relação aos custos indiretos que teve nessa produção. Então, eu tenho que aqui dar 8.023,75. Aqui dá 9.170. E aqui dá 5.731,25. Na questão ele diz o seguinte, você já sabe quanto vale cada um, tá vendo? Então você já dividiu, já fez um rateio. Nossa, que rápido, né? Ele diz que a resposta certa é as garrafas de meio e 1 litro totalizaram custos indiretos na ordem de 17.193,75. Nem a garrafa de meio e 1 litro, o primeiro e o segundo. Se você somar esse valor com esse valor aqui, vai dar exatamente os R$ 17.193,75. Então, essa é a resposta correta. Depois que você tem esses números aqui, é só você fazer as comparações nas questões. Não é? Corta. Não é? Corta. Achou na letra C a resposta. É a resposta e acabou a conta. Provavelmente ele pode pedir rateio dessa forma, certo? Na quarta aqui que eu separei, é em relação a custo de produção, custo primário e custo de transformação. Essa daqui vocês têm que ter em mente, viu? Porque se cair questão assim, a gente tem que ter em mente. Aqui na prova, ela está como sétima questão. Ela está dando o valor de várias coisas. E justamente você vai ter que separar quem é despesa, quem é custo. Lembre-se, custo é em relação à produção. Por exemplo, aluguel do setor administrativo é na produção? É na indústria? Não, é despesa. Aluguel do setor de produção, falou em produção, custo. Depreciação da área de produção, custo. Mão de obra direta de produção, custo. Tem outras coisinhas aqui. Então, na questão, ele pergunta o custo de transformação da indústria. Totalizou 302 mil, que é a resposta correta. Como você vai achar isso? Tem três opções. Não está pedindo custo de transformação? É o MOD mais o CIF. Ou seja, o CIF ele é uma coisa indireta que é necessária para produzir o produto. E a mão de obra justamente do operário para que ele manipule as máquinas e ele consiga produzir o produto. Então, por isso que é custo de transformação.
O custo primário, porque ele é matéria-prima e mão de obra? Porque justamente a coisa necessária no começo, ou seja, primário, que vem primeiro, tem que ser a matéria-prima, senão você não vai fazer nada. E a mão de obra, alguém que manipule a máquina, alguém que pode até fazer manualmente alguma parte do processo. Então, por isso que ele é primário. E o custo de produção justamente é alocando tudo, né? Matéria-prima, mão de obra direta e CIF, custo indireto de fabricação. Então, nesse caso aqui, a resposta seria a letra A. No caso, eu estou dizendo assim, não está anotado aqui, mas é para vocês terem ciência que se cair uma questão dessa pedindo custo de transformação, ou custo primário, ou custo de produção, vocês têm que separar os valores que o professor der na prova em despesa e custo. Depois vocês têm que saber quem é a mão de obra, quem é o CIF, quem é material de embalagem, quem é a matéria-prima, certo? Para aí vocês poderem estar fazendo esses cálculos aqui. E chegou o momento tão esperado para calcular a belezinha de saber, no final das contas, quanto tem de acabado, quanto tem de produtos ainda em produção, né? Nessa questão da PIISA, ela diz o seguinte. Cadê ela? Ela dá aqui os valores, certo? Em agosto de 2017. Matéria-prima, mão de obra e CIF, certo? Lembrando que esses três é o que? Aqui em cima tá. Custo de produção. Vai precisar só dessas três aqui, ó. Observação muito importante. Em relação a essas questões de contabilidade de custos, sempre faça a anotação dos dados. Quando você deixa os dados fora do texto que o professor colocar, fica muito mais fácil de você acertar e garantir que você está fazendo tudo certo, tá bem? Então, ele pede o quê? Ele quer saber, com base nas informações, assinale a opção que apresenta o saldo final dos estoques de produtos acabados. O que é que ele quer saber? Estoque final de produtos acabados. Ele quer saber esse bonitinho aqui, ó. Certo? Então a gente vai começar a calcular. O primeiro deles é o CPV. CPV, que não é ele, é o CP, que é a mão de obra, mais o MOD, mais o CIF, que a gente já tem aqui em cima. 50 mais 40, 90, mais 30, 120 mil. Então a gente já tem o CP. A gente passa para quem agora? CPA, que é o custo dos produtos acabados. Você tem que pegar o CP, tá aqui a fórmula, ó, CP 120, mais quem é o estoque inicial de produtos em produção. Lembra que eu falei que a gente tem que anotar, ó, 15 mil. 15 mil, menos quem? O estoque final de produtos em produção. Quem é esse aqui, ó? Pode ser produtos em produção ou produtos em elaboração, certo? 20 mil. A gente vai achar que o CPA, achar não, ter certeza, né? 115 mil. Quem só falta calcular agora? O estoque final de produtos acabados. Veja que na questão ele vai dizer que o custo dos produtos vendidos, ou seja, CPV, é de 80 mil. Então lá em cima o CPV já vai ter igual a 80 aqui, ó. Igual. Quem é o CPA? A gente já calculou, 115 mil. Certo? Mais estoque inicial dos produtos acabados. Ele diz que não havia estoque de produtos acabados, ou seja, ele é igual a quanto? A zero. Tem que prestar atenção nessas coisas, porque se o professor colocar e a gente errar isso aí, ou a gente não faz ou a gente faz errado. E o outro é o EFPA, que é o que a gente quer saber, né? Estoque final de produtos acabados. Veja que o 80 está desse lado, está positivo, passa para o outro lado negativo.
e o EFPA está negativo, passa para o outro lado positivo. Então fica EFPA é igual a 115.000 menos 80.000. O meu estoque final de produtos acabados será quanto? 35.000. Acabou a questão. Esse daqui só foi um exemplo em que caiu em prova, mas, por exemplo, o professor pode pedir para você calcular o CPV. Então, você tem que começar pelo custo de produção, depois você passa para o CPA, depois passa para o CPV, e aí você vai ter o valor de CPV final, certo? E se ele não der a mão de obra, ou a matéria-prima, vai ser estoque inicial da matéria-prima menos estoque final, certo? E ainda tem o material de embalagem também. Então, no mais tardar é isso. Se tiverem alguma dúvida, mandem mensagem. Aproveite que a prova vai ser amanhã. Pode mandar mensagem à vontade, que eu vou tirar a dúvida de vocês, do que vocês quiserem, certo? Desejo uma boa sorte para vocês. Amanhã eu vou fazer análise de investimentos, certo? E posso falar com toda a segurança que o professor só vai colocar na prova o que ele deu, certo? Pelo menos para a gente foi assim, mas espero que seja dessa forma. O que tinha de aprender era isso, né? Que eu passei nessas questões. E tendo alguma dúvida, é só mandar mensagem para mim, 9941-1898 é o WhatsApp, ou então por mensagem de texto, ou via Facebook, Beto Matheus, ou mesmo você pode comentar no vídeo que eu vou estar podendo responder, certo? Beto me ajuda na área, fazendo daqueles que têm dúvida irem rumo ao sucesso. Boa sorte para vocês. Valeu.